Todos me alertaram. Não vá para a Rússia. Até o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha avisa. Ataques de drones em Moscou, milhares de sanções e relatos de falta de internet. Tudo isso deveria tornar uma viagem à Rússia extremamente difícil. Mas será que é verdade? Hoje vamos ao maior país do mundo para um relatório direto do local. Esta é a minha viagem para a Rússia em 2026, me acompanhem. Sim, amigos, estamos em abril de 2026 e estou indo novamente para a Rússia, o país mais sancionado do mundo. E como o país está tão sancionado, hoje quero fazer com vocês a análise em 3 pontos. Ponto 1, a avaliação da entrada. Quão fácil ou difícil será entrar na Rússia? Como será a travessia da fronteira? Ponto 2, a avaliação da inflação. Como os preços mudaram nos últimos anos? E em terceiro lugar, a pesquisa com a população. Vamos perguntar às pessoas em Moscou como a vida mudou para elas. Sim, amigos, estou curioso para ver o que vai acontecer hoje. Pela primeira vez, entro na Rússia pelo Oriente Médio, não pela Europa. E eu sei que muitos de vocês estão um pouco perdidos e curiosos sobre como ainda é possível viajar para a Rússia em 2026. Por isso, segue uma breve explicação sobre como farei isso hoje e as opções disponíveis atualmente. Aqui vocês veem um mapa mundi dos países que ainda têm pelo menos um aeroporto com voos para a Rússia. Durante minha viagem, estou na Indonésia, país que ainda tem voos diretos para a Rússia. Cartões de crédito ocidentais estão bloqueados na Rússia, tornando quase impossível reservar voos diretos pela Aeroflot ou outras aéreas russas. Por isso, decidi voar primeiro da Indonésia para os Emirados Árabes Unidos, para Abu Dhabi, e depois de Abu Dhabi para Moscou. Com certeza, muitos se perguntam como ir da Europa à Rússia. As duas melhores opções são Belgrado ou Istambul. Por terra há outras opções, mas isso não faz parte do vídeo. Agora vocês sabem como estou fazendo tudo este ano. A gente se vê no avião ou, o mais tardar, a gente se encontra de novo em Moscou, no meu relatório de situação de 2026. Como acabei de mencionar, eu voei via Abu Dhabi, ou seja, comecei com a companhia aérea Etihad. Hoje eu tive o privilégio incrível de poder voar na classe executiva. E sim, aproveitei bastante, pessoal. Teve bebidas deliciosas, teve comida boa e eu até consegui fazer uma noite de cinema. Então o voo hoje foi realmente sensacional. Após algumas horas, cheguei em Abu Dhabi e preciso dizer, eles sabem construir aeroportos. Fiquei impressionado com o estilo e beleza do aeroporto. Antes de partir, é claro que eu ainda precisava resolver uma ou duas coisas, por isso vou atualizar vocês aqui agora. Uma coisa que vocês não podem esquecer, na Rússia, cartões de crédito não funcionam mais. Isso significa que vocês precisam de dinheiro em espécie suficiente para sobreviver durante todo o tempo. Por isso estou sacando dinheiro suficiente aqui no aeroporto novamente. Pronto, amigos, saquei o dinheiro, então devemos nos virar bem em Moscou. Vejam como as notas realmente brilham. Agora preciso trocar por euros e vamos nos virar bem em Moscou. Já que estamos em Abu Dhabi, farei um breve resumo. Eu recomendaria voar por Abu Dhabi agora? No geral, sim, tudo é muito rápido, o aeroporto é ótimo e o voo com a Etihad também é excelente. Mas agora vem o detalhe. Na verdade, também existem voos diretos de Bali direto para Moscou. Um voo direto seria mais tranquilo, mas não peguei porque não é possível reservar voos russos com cartões internacionais. Ou seja, teria que pedir para amigos, mas a maioria ainda é estudante ou muito jovem. Isso significa que não podem simplesmente desembolsar 2.000 euros de repente. Acho que é hora de abrir uma conta bancária russa para ser mais independente. Porque eu acho que, no geral, o voo direto com a Aeroflot é ainda mais tranquilo. E sim, pessoal, aqui no segundo avião vocês têm essa tela de boas-vindas, pessoal. Isso já dá aquela expectativa para Moscou. Então, amigos, os primeiros passos em solo russo. Logo após 10 metros já há controle de passaporte. Vamos ver como isso funciona. Eu aviso vocês depois que eu passar. Vocês veem, aqui vocês têm passaportes diplomáticos, passaportes estrangeiros e bielorrussos e russos. 3 opções diferentes, pessoal. Vamos ver o que acontece. Estou no aeroporto e pela primeira vez não deixaram eu passar no controle de passaporte. Já estive na Rússia em 2024 e 2025 e sempre passei direto. Desta vez, tive que esperar sentado de lado, assim como outros alemães que encontrei. A maioria está sendo liberada, principalmente quem vem da Ásia Central ou de países pós-soviéticos. Mas todo mundo com passaporte alemão tem que esperar primeiro. O governo alemão também é muito vocal nas suas posições contra a Rússia. Acho que agora cidadãos alemães também estão sendo visados. Depois conto quanto tempo esperei aqui. Espero esperar só 10 minutos e que tudo fique bem. Amigos, consegui. Passei pelo visto e controle de passaporte. Sim, esperei mais 20 ou 30 minutos. E sim,
Não me fizeram mais perguntas. Acho que fizeram só uma checagem de antecedentes. Quem é esse? Pesquisaram meu nome de novo no Google. Deram mais uma olhada, mas não foi nada demais. Esperei 20 minutos e pronto, passei. Exatamente, por isso fiquem tranquilos, pessoal. Mesmo assim, é bom avisar vocês, para que estejam preparados mentalmente e não sejam pegos de surpresa na entrada. Acho que é bom saber que pode ser que você tenha que esperar 20 minutos, porque se não souber disso, pode acabar ficando preocupado de repente. Éramos 4 ou 5 pessoas. Todos passaram normalmente depois. Primeira impressão do clima em abril na Rússia. Fresco, mas agradável. Então, ainda não está frio de verdade. É como um clima típico de primavera. Vocês veem, estou usando um moletom e está tranquilo. Acho que aqui vocês podem andar por 1 ou 2 horas de moletom sem problemas. Agora finalmente cheguei, aqui no quarto do hotel no centro de Moscou. E como falei no começo do vídeo, hoje quero fazer uma checagem de 3 pontos junto com vocês. A checagem da entrada, a checagem da inflação e a entrevista na rua. E sim, já concluímos com sucesso a entrada. Qual é a conclusão da checagem da entrada? Então, com certeza ficou mais delicado e difícil viajar para a Rússia em 2026. Nos últimos 2 anos eu também estive aqui, entrei no país, e nunca fui parado. Nunca tive problemas na fronteira, mas desta vez fui chamado de lado pela primeira vez. Ou seja, sim, a situação entre a Alemanha e a Rússia parece estar se agravando, assim como as fiscalizações. Além disso, há um bloqueio da internet por 24 horas. Ao entrar no país, você recebe um SMS informando que seu chip e dados móveis ficarão inativos por 24 horas. Não importa se você usa eSIM ou chip russo, esses fatores já dificultam a entrada no país, mas ainda assim vocês têm acesso à internet. Se fizerem check-in no hotel e usarem VPN, funciona. Mas o chip fica bloqueado inicialmente. Sim, ficou mais difícil. Essa é a checagem da entrada. Agora vou descansar por um dia. Eu estou bem doente, pessoal. Vou dormir 20 horas e depois seguimos para a análise da inflação. Que houve e há inflação na Rússia é indiscutível. Os preços estão subindo em todo o mundo, seja na Rússia ou no Ocidente, por causa das guerras, dos conflitos. Agora, principalmente pelo conflito no Oriente Médio. Mas não quero tratar isso teoricamente. Quero ir ao supermercado e ver como os preços mudaram nos últimos anos. Tenho a comparação ideal. Há 2 anos gravei um vídeo andando pelo supermercado e vendo os preços. Agora podemos simplesmente comparar. Como eram os preços antes e como estão agora? Sim, naquela época eu estava em um Eurospa, e agora vamos até a mesma rede de supermercados, novamente em um Eurospa, e vamos analisar a evolução dos preços. Aqui está um pequeno trecho do vídeo que gravei há 2 anos. Agora, vamos dar uma olhada em um supermercado. Como os supermercados mudaram, ainda existem produtos ocidentais? E para isso, vamos a um supermercado ocidental. Então, vamos dar uma olhada. E sim, amigos, 2 anos depois voltei à mesma rede de supermercados. Hora de conferir a inflação. Produtos definitivamente não faltam aqui, mas hoje não é sobre isso. Vamos olhar os preços. O chocolate Milka custa em 2026 quase 130 rublos, enquanto em 2024 ainda custava 108 rublos. Isso corresponde a um aumento de preço de 20,37%. O preço do Ritter Sport hoje está em torno de 300 rublos. 2 anos atrás era 156 rublos. Isso é um aumento massivo de 92,31%. Com o macarrão da Barilla, a situação é bem mais tranquila. Eles variam entre 85 e 110 rublos e naquela época custavam 90 rublos. Então aqui dá para dizer que está relativamente estável e quase não houve mudanças. As marcas próprias de refrigerante ficaram até mais baratas e hoje custam 94 rublos, enquanto antes custavam 99 rublos, ou seja, uma variação de preço de 5%. Por outro lado, a Coca-Cola tradicional ficou consideravelmente mais cara. Hoje, uma garrafa grande de Coca-Cola custa 230 rublos, enquanto antes custava apenas 160 rublos, ou seja, um aumento de quase 44%. Também analisei Red Bull, vodka e Oreos. Não quero entediar, mas os preços aqui também subiram muito. Minha conclusão: produtos ocidentais sancionados encareceram muito. Agora, é preciso importar por meio de países terceiros, o que faz os preços subirem bastante ao longo dos anos. Já alimentos básicos, marcas próprias e produtos de padaria seguem mais estáveis. Passei por um McDonald's e lembrei que há 2 anos também estive em um, quando fiz o teste. E agora vamos comparar os preços também lá. Como o preço de um Big Mac Menu evoluiu. Olha só, pessoal, o Big Kid Combo custa 478 rublos. Em comparação, há 1 ano e meio, 2 anos, os preços eram de 366 rublos. Ou seja, sim, um forte aumento de 2 dígitos em pontos percentuais no preço.
Aqui vocês podem ver exatamente o quanto o preço aumentou. O legal do metrô é que não há lixo ou pessoas sem teto, mas sim violinistas talentosos. Amigos, esse foi o teste da inflação, mais intenso do que eu pensava, com diferenças consideráveis. Agora vamos para a última parte do vídeo, entrevistar pessoas aqui em Moscou. Para isso, vou me encontrar primeiro com uma espectadora que, depois de 25 anos vivendo na Europa, voltou para a Rússia e agora mora em Moscou. Vamos perguntar a ela como a vida aqui se desenvolveu. Vamos começar a entrevista. Ok, amigos, agora encontrei a Kátia. Kátia viveu 20 anos na Europa e voltou para a Rússia, para Moscou, há pouco mais de um ano. E aí, conta pra gente, onde exatamente você morou na Europa e o que te motivou a voltar para a Rússia? Oi, pessoal, eu sou a Kátia. Eu morei na Alemanha, primeiro por 7 anos e depois em Viena por mais 13 anos. Por que eu fui para a Europa em primeiro lugar? Foi uma mudança, digamos, um reassentamento com a minha família. Nós éramos repatriados tardios e eu tinha 19 anos. Eu realmente não fui perguntada se queria me mudar, mas tive que me mudar, digamos assim. Sim, então fiquei 20 anos na Europa e decidi voltar para a minha terra natal. Eu não sou originalmente de Moscou. Eu sou originalmente da Sibéria e Moscou também era como um novo mundo para mim, digamos assim, depois de 20 anos. Quais são, na sua opinião, os pontos positivos e negativos da cidade? E após um ano, qual sua conclusão? O que eu gosto? Eu gosto de Moscou porque há muitas oportunidades de se desenvolver culturalmente, de cantar na própria língua, de ir ao teatro, de assistir filmes em russo. O que, claro, eu não tinha antes na Alemanha ou em Viena. O que também me agrada é o serviço, que é muito rápido e nada burocrático em todos os lugares. Por exemplo, você pode pedir um cartão de crédito no sábado e no domingo ele já chega na sua casa. Funciona de forma simples, mas há pontos negativos, como o ar de pior qualidade em Moscou. Percebi pessoalmente que o ar na Europa é bem mais limpo. Falo novamente da Alemanha e Áustria, talvez não em todos os lugares. Alguns espectadores querem passar férias na Rússia, mas as sanções são sempre um problema, pois na mídia alemã dizem que a internet não funciona e não é possível pagar com cartão. Como foi para você, como alguém que viveu tanto tempo na Europa, na Alemanha, na Áustria e assim por diante, voltar para cá para viver? É muito desafiador ou o quanto você se sente limitado pelas sanções? Sim, como eu também tenho cidadania russa, talvez as sanções não me afetem tanto como turista. Atualmente, turistas enfrentam mais dificuldades ao chegar. As sanções turísticas não te afetam tanto assim? Exatamente, as sanções turísticas não me afetam pessoalmente. Mas para os turistas, é claro que fica mais difícil, já que os cartões de crédito não funcionam aqui. Os cartões estrangeiros, mas, por exemplo, o fato de que aqui também é preciso usar VPN para acessar o Instagram e outras redes, nós também fazemos isso. Mas, como eu disse, a gente se adapta. Eu, pessoalmente, não vejo nenhum problema nisso. E para os turistas, eu diria que ainda dá para passar férias aqui. Você só precisa encontrar com antecedência, em algum lugar na internet, alguém que mora aqui e que também gosta de ajudar, como eu, por exemplo. Eu adoraria ajudar vocês com registros e tudo mais, ou responder às suas perguntas também. Coloque o link do seu Instagram e aí as pessoas podem te seguir, acompanhar sua vida em Moscou ou até te perguntar alguma coisa. Exatamente, sim. Eu sou bem aberta e sempre pronta para ajudar. Sobre a internet, vocês chegaram a ficar 2 ou 3 semanas totalmente sem conexão aqui. Exatamente. Então, recentemente, foi no começo de março, acho que por cerca de 2 semanas, não lembro exatamente, mas em muitas áreas da cidade simplesmente ficamos sem internet móvel, ou seja, sem sinal nenhum. Eu sempre tinha que me preparar, por exemplo, quando ia para um endereço novo, precisava carregar o mapa em casa com o Wi-Fi primeiro, para depois saber para onde eu estava indo. Às vezes tiro prints para não perder informações da internet, exatamente. Mas o Wi-Fi geralmente ainda funcionava lá? Mais ou menos, digamos assim.
Algumas coisas sim, outras não. Depende da rede e de onde exatamente, em qual área. Porque eu também ouvi dizer que para algumas pessoas o Wi-Fi realmente não funcionou. Pessoas que trabalham de casa, por exemplo, não conseguiram trabalhar. Em lojas menores ou cafés não dava para pagar com cartão de jeito nenhum. Sim, foi uma situação excepcional. Vi memes no Instagram de pessoas em Moscou usando mapa de papel. Foi muito engraçado porque virou praticamente um motivo para criar conteúdo. As pessoas fizeram muitos conteúdos legais e engraçados, também não foi tão ruim assim. Então, algumas pessoas realmente viram isso como uma oportunidade para gravar vídeos legais. Mas todas nós sabemos que foi por motivos de segurança. Não foi simplesmente que a cidade desligou a internet por vontade própria. Foi realmente só por motivos de segurança. Ou seja, a maioria das pessoas que vêm como turistas não será afetada por isso. Mas eu acho que se alguém vier como turista numa época dessas, é realmente difícil. É preciso encontrar maneiras de se virar. Sim. É verdade. Como turista, seria difícil ficar aqui sem internet, ainda mais sem conhecer nada. Provavelmente seria necessário baixar um mapa no hotel antes e andar com capturas de tela. As férias acabam sendo meio em vão, mas geralmente tudo dá certo. Já estou aqui há 2, 3 dias. Und klappt wieder alles. Então, pessoal, existem sanções. Mas se vocês souberem o que fazer, como tirar o visto corretamente, se registrar, levar dinheiro em espécie e tudo mais, talvez ter alguém no local que possa ajudar vocês. Vocês devem conseguir se virar, embora hoje seja bem mais difícil que alguns anos atrás. Precisamos buscar novos caminhos, mas eu também venho aqui todo ano. E sim, até agora sempre deu certo. Em todo lugar dá para encontrar caminhos. Também dá para encontrar pessoas dispostas a ajudar. Então venham mesmo. Então, amigos, se passaram alguns dias e terminamos a checagem da entrada, da inflação e da situação da população. Foi realmente interessante conversar com Kátia sobre como é a vida dela em Moscou. E como é a vida dela sob sanções. Às vezes passaram 2 ou 3 semanas sem internet e precisaram se adaptar offline, também por razões de segurança. Imaginem que no território continental da Rússia e também em Moscou, drones sobrevoam quase diariamente, às vezes até 100 por dia. Agora, alguns podem se perguntar, estar em Moscou é realmente seguro? Sim, pois nenhuma cidade no mundo possui mais sistemas de defesa antiaérea que Moscou. E no centro, naturalmente, nada chega, porque todos os arredores e, digamos, o círculo ao redor de Moscou estão completamente equipados com o melhor sistema de defesa antiaérea do mundo. Achei um fato interessante e quis compartilhar. Como mencionei na introdução sobre os drones, quis abordar novamente. Espero que o vídeo tenha sido informativo e divertido para vocês. Se sim, inscreva-se e apoie o canal. Nos vemos em breve. Até mais. Tchau. Ciao.